Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o tema da noite de hoje é o nosso amigo Carlos Luiz, o nosso querido amigo Carlão, que vai falar sobre o tema Estranha Moral. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 130. Onde estão? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. E aí nós vamos às lições de Emmanuel, as considerações de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre no Vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos na terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: Vinde a mim, reservando-lhe o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Emmanuel, de uma forma muito certeira, no capítulo 130, ele fala aqui justamente de uma passagem que a gente faz em muitas palestras sobre o jugo leve, né, de como as ações que Cristo traz para a gente em forma de exercício dos nossos desafios diários são simples, são atitudes para que a gente possa tomar como essência a verdade consoladora desse Evangelho, transformando como água viva. E a partir do momento em que eu entendo essa essência, eu vou entendendo esse Evangelho mais puro, como uma água, justamente observar ali a fonte da dimensão desse ensinamento na construção do meu próprio eu, retirando uma mazela do homem velho, na construção do homem novo. Emmanuel ele cita aqui duas passagens, né? Uma falando sobre vinde a mim, né? Cristo justamente fazendo o convite de que ele, como guia e modelo da humanidade, é justamente seguir os seus passos.
E esse vinde a mim justamente vem justamente no momento em que ele coloca aqui, espera naturalmente que as almas o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas ele coloca de que nem todos os aflitos pretendem renunciar os objetos de suas desesperações. Já falei várias vezes no capítulo 5 do Evangelho, o maior capítulo do Evangelho, ele ali tem todos os dilemas e desafios que nós estamos passando no nosso cotidiano, mas os Espíritos deixam claro nas passagens do Evangelho de Cristo, e Cristo já direciona para a gente de que o caminho que nós vamos seguir ou é o caminho da dor ou é o caminho do sofrimento. Se eu optar pelo sofrimento, é isso aqui que Emmanuel acabou de dizer. Nem todo mundo quer renunciar. Nem todo mundo quer entender de que agora é a oportunidade, quer sempre deixar para depois. A gente fala muito bonito de transição, de mudança, mas se depender da gente quer sempre deixar para amanhã. Agora eu não estou preparado, agora eu não vou fazer, deixa para depois. E quando vê, uma hora a gente vai ter que fazer. Por isso que a gente fala tanto da expiação, porque a expiação ela é imposta. A expiação, uma hora ou outra, a gente não vai ter como correr. E aqui ele coloca muito bem disso, né? Nem todos ainda querem estar com Cristo, mas quando fala de renunciar, ou então quando fala de um momento que você precisa rever as suas próprias ações, porque quando a gente fala de reencarnação, que a gente vai ser melhor ainda, é entender de que nós estamos nessa trajetória terrena com a oportunidade de mudança, com a oportunidade de melhorar ainda mais, mas entendendo de que eu tenho limitações, eu tenho dificuldades e eu preciso trabalhar essas dificuldades. E é isso que ele coloca aqui, né? E outro ponto que ele coloca é o tomai sobre vós o meu jugo, né? Que ele coloca aqui embaixo de que ele até reforça, né? Os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo para ouvi-lo no silêncio do seu santuário interior, concitando o espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo inferior. E aí o Emmanuel faz uma pergunta: onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das suas próprias paixões pelo jugo suave de Cristo? Então, Emmanuel, ele de uma forma muito objetiva, que Emmanuel ele é muito direto, deixa claro para a gente de que até que ponto nós estamos dispostos a agir em tal do nosso melhoramento íntimo. Porque nós já estamos justamente numa etapa, numa fase em que as leis nós temos consciência onde elas estão escritas. Mas resta justamente a nossa oportunidade a cada dia de exercitar, vivenciar, para a gente se tornar um homem melhor, né? Uma pessoa melhor. Então, esse onde estão que Emmanuel colocou na página é justamente fazendo o convite de que o que nós estamos fazendo de diferente diante de todo o conhecimento que a gente recebe ou que a gente tem a oportunidade de aplicar no seio da família, da sociedade, no íntimo, para sermos ainda melhores. Então que a gente possa ali se conscientizar disso e entender de que o vinde a mim é para todos, mas a gente precisa entender também de que haverá obstáculos, né? A fé remove montanhas, mas esses obstáculos a gente vai com o tempo removendo. Basta querer, basta a gente agir, basta a gente entender de que é necessário cultivar a terra, né? Para que essa flor, para que essa árvore dê frutos frondosos. Porque a semente está aí, o semeador saiu a semear. O que a gente vai fazer com o cultivo dessas sementes é do tempo de cada um. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho,
aprender um pouco mais das lições desse Evangelho, bebendo da fonte, para que a gente possa, nessa fonte de conhecimento, transformando em sementes, para levar essa mensagem consoladora nas terras das famílias, nas terras da sociedade, e cultivar no íntimo a árvore frondosa do Evangelho, para que a gente possa multiplicar essas lições e colaborar com esse planeta em transição, com esse planeta em caminhos de regeneração. Que possamos envolver, junto com os amigos espirituais que acompanham o nosso querido Carlão, que irá trazer para a gente a fonte desses ensinamentos, e que a gente, ao longo da palestra, ao longo da reunião pública, possamos mentalizar naqueles espíritos que passam por provas, desafios, sofrimentos, para que a gente possa ofertar no Evangelho do Cristo e na codificação da doutrina espírita o consolo necessário, aquele empurrãozinho necessário para que a gente possa dar prosseguimento à nossa administração, dar prosseguimento à continuidade dessas lições em todos os campos. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vou passar a palavra então para o Carlão, que ele vai falar sobre o tema Estranha Moral. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus possa nos abençoar a todos. O tema estranha moral, ele sempre traz algumas preocupações quando a gente vai analisar, porque como é que nós podemos entender certas passagens de Jesus com os conhecimentos que nós acabamos detendo, dele ao longo de todo o seu trabalho evangelístico nessa terra. Então a gente começa lembrando justamente isso aí. O que é a moral segundo o Espiritismo? E uma breve definição nós pegamos que o Espiritismo valoriza a educação moral como meio para o espírito desenvolver a sua autonomia. Nessa frase, nós queremos destacar 2 pontos importantes. O primeiro é a palavra educação moral. Aprendemos com a doutrina espírita que nós temos 2 progressos a serem desenvolvidos por nós, como seres espirituais e imortais. O primeiro, nós conseguimos fazer com mais tranquilidade, que é a nossa educação intelectual, que vai derivar o nosso progresso intelectual. A nossa educação moral, que vai nos dar o nosso progresso moral, é um pouco mais complexo, porque ele independe da escola onde nós vamos obter esses conhecimentos. Podemos até dizer que ele independe até da religião que o indivíduo pratica, desde que ele se habitue às práticas do bem, do amor, da verdadeira caridade. E a verdadeira caridade de Jesus, está expressa na pergunta 886, quando Kardec questionando, como é que nós podemos entender, compreender a verdadeira caridade como entendia Jesus. E aí aparecem 3 palavrinhas que nós já conhecemos de cor e salteado, Benevolência para com todos, ou seja, sermos bons, bom de coração, bom de espírito, bom de alma, bom de tudo. Em todas as ocasiões, em todas as condições, e com todas as pessoas, independente do nosso relacionamento, se conhecido, se não. Um estranho, qualquer outra criatura, bom com as plantas, bom com os animais, bom com a natureza. O
O segundo item é a indulgência. Lamentavelmente, meus irmãos, nesses últimos tempos, temos assistido que muitas e muitas pessoas acabam confundindo indulgência com empatia. A empatia é mais uma coisa carnal, mais uma coisa física. Ela algumas vezes, podemos até dizer que ela independe das nossas condições espirituais. Agora, a indulgência não. A indulgência é uma coisa bem espiritual. É quando nós nos colocamos no lugar do outro, né? De corpo e alma. Com todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, tudo aquilo que possa derivar o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, para obter aquela segunda observação de Jesus, né? Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a verdadeira indulgência ela passa por esse caminho, passa por essa trilha, né? Do amor ao próximo. E por último, nós temos a palavra perdão, perdão das ofensas, que é uma das atitudes mais complexas, mais difíceis e até mesmo de difícil compreensão pela maioria das criaturas, já que nós vivemos num mundo em que a vingança, né, o ódio, ele extravasa em todas as pessoas. Quantas e quantas vezes, hoje inclusive, nós estamos assistindo a um noticiário. E aí soubemos que os juízes, né, absolveram algumas pessoas que foram responsáveis, pelo menos tecnicamente ou teoricamente, pela morte daqueles meninos lá no ninho do urubu, né? Todo mundo deve se lembrar disso. Pois bem, então nós ouvimos alguns comentários, algumas coisas das pessoas, né? Mas a gente dava para notar nas palavras das pessoas que elas não queriam justiça, elas queriam uma vingança. Elas querem, muitas vezes, que os outros sofram, porque elas também estão sofrendo, né? Então, a verdadeira caridade, ela passa longe de qualquer sentimento de vingança. É difícil? Sim, claro, é muito complicado. Quando a gente consegue observar essas palavras e colocá-las na aplicação da nossa vida. Então, meus irmãos, a educação moral, ela passa por isso aí. E o segundo item que eu falei, né, que o espírito desenvolver a sua autonomia. Para desenvolver a nossa autonomia, meus irmãos, é necessário que a gente cresça espiritualmente. Para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos de duas coisas importantíssimas, né? Um é o conhecimento. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que nós aprendemos que vamos caminhar pelo progresso intelectual e pelo progresso moral. Mas os Espíritos dizem para a gente que o progresso intelectual engendra, ou seja, ele facilita, ele colabora, ele corrobora com o nosso progresso moral. Então, por isso que a gente precisa aprender cada vez mais coisas, para nos tornarmos seres com mais autonomia nesse planeta. Ou seja, nós vamos nos desprendendo daquele determinismo que faz parte do nosso início, da nossa primeira caminhada, quando nós temos toda uma ajuda do mundo espiritual para fazermos as escolhas. Então, aprendemos a fazer as escolhas, aprendemos a viver com essas escolhas, aprendemos a nos responsabilizar, que é o segundo item. Porque conhecimento acaba gerando responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Por isso também, os nossos benfeitores espirituais nos dizem que aquele que mais conhece, né, mais será responsabilizado. E aí vem a frase que alguns espíritas, né, desdenham, né? Aos espíritas muito será cobrado, porque a ele muito foi dado. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais responsabilidade nós temos. Mas, em compensação, mais autonomia nós teremos. Em compensação, mais liberdade nós teremos. Em compensação, nós teremos a possibilidade de crescer mais rapidamente. É tudo um caminho. Então, por isso, nós precisamos fazer boas escolhas. No segundo parágrafo, aprendemos aqui, Kardec enfatiza em obras como o Livro dos Espíritos
que a verdadeira educação deve ser aquela que transforma os hábitos e a consciência do ser humano. A verdadeira educação, meus irmãos, é aquela que muda as criaturas. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Como é que Deus nos criou? Na condição de simples e ignorantes. Simples porque não sabemos ainda, no nosso começo, né, o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Mas Deus já nos oferece um pingo de livre-arbítrio para a gente começar a fazer as nossas escolhas. Com a ajuda dos nossos mentores espirituais, nós acabamos fazendo escolhas. E algumas vezes as nossas escolhas não são as melhores. Consequentemente, nós teremos responsabilizações acerca disso aí para mais adiante. Então, à medida que nós vamos conhecendo, os nossos hábitos vão se modificando. Então, observemos, irmãos, que grande parte de nós, ao longo da nossa jornada, nós vamos mudando os nossos hábitos, né? Vamos mudando o nosso comportamento diante da sociedade, diante dos animais, diante das plantas, diante do mundo, diante da natureza. Porque a natureza nos cobra, a nossa consciência nos cobra. Então, essa mudança na nossa consciência é que vai fazer a verdadeira transformação, né? Então isso, meus irmãos, vai nos libertando da dependência das autoridades externas. Aprendemos com os benfeitores espirituais que nos mundos mais superiores que o nosso, não tem necessidade desses códigos todos que nós temos. Nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, né? Nós temos o Código de Proteção do Idoso, nós temos um Código de Proteção da Criança, né? Nós temos o Código de Proteção da Natureza. Ou seja, não há mais necessidade nenhuma desses códigos nos planetas mais superiores, porque isso já está embutido na nossa consciência. Estará embutido quando nós nos transformarmos em espíritos um pouco mais superiores do que somos agora. Um pouco mais de capacidade, um pouco mais de amor, um pouco mais de sabedoria, né? Nós vamos alcançando esses degraus. Então, nós vamos nos libertando, né, dessas chamadas autoridades externas. Observe bem, numa criança, até uma determinada idade, nós temos a necessidade de chamar a atenção delas, não é? Mas à medida que essa criança vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, a nossa preocupação com ela é menor, porque nós já sabemos o que ela pode fazer. Por isso que muitas vezes nós vamos encontrar menores com 12, 13, 14 anos que já tomam conta dos seus irmãos, já fazem comida para eles, já levam para a escola. Muitas vezes na falta ou na ausência dos responsáveis, dos pais, não é verdade? Então, assim também Deus faz conosco. Essas autoridades externas vão deixando de existir à medida que nós crescemos. Mas, como dizia o nosso companheiro, grande companheiro dessa casa, que desencarnou já há alguns anos, né? Pai da Moretti, o nosso querido Eunides, né? Ele dizia, e dizia até com uma certa sabedoria, né? Que o nosso problema é querer crescer. Porque é muito cômodo a gente ficar na mesma situação que nós estamos. É muito cômodo a gente permanecer do jeito que estamos. Está tudo bem assim, né? Então, nós poderíamos até lembrar a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Não é? A outra música, né? Trabalhar para quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer, não é? Então, as pessoas têm essas preocupações e muitas vezes elas vão deixando de lado a grande importância da nossa necessidade de crescimento. E isso só depende de nós, gente. A chave para isso aí está dentro de nós, não está do lado de fora. Por maiores que sejam os impulsos inovadores que temos aqui do lado de fora, por maiores que sejam os incentivos, as motivações, tem que partir dentro de nós, né? É aí que nós vamos começar a fazer o nosso crescimento. Muito bem, meu irmão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né?
fala da estranha moral, né? Então, é necessário que a gente vai falar um pouquinho dela mais adiante, é necessário que a gente tenha o trabalho de contextualizar. O que é contextualizar? Significa que é colocar o texto de Jesus na sua época, nas condições, para aquelas pessoas para quem Jesus trouxe a mensagem. Então, numa condição jornalística, nós precisamos responder 5 ou 6 perguntas para nós podermos contextualizar, né? É o que é, como, por quê, para quem, né? Onde, né? Ou seja, essas 5 perguntas já nos dão condições para nós fazermos um contexto. Por que Jesus falou isso? Né? Como Jesus falou? Para quem Jesus falou isso? Então, esse contexto é de grande importância, né? Então, vejamos, a contextualização é essencial ao processo de interpretação. No caso do Evangelho, devido à sua antiguidade e ao fato de versar conteúdos herdados de outras culturas e outras épocas, contextualizar não é uma opção, é essencial e um imperativo da fé raciocinada. Lembramos, a fé raciocinada é a fé que a doutrina espírita nos ensina. Então nós aprendemos com a nossa fé o porquê, o quando, onde, o como, né? E qual a finalidade e o que vai nos levar. Então daí a importância, né, de nós termos que fazer essa contextualização. E na época de Jesus, de lá para cá, muita coisa mudou. A linguagem que Jesus usou, como Jesus usou, as condições do povo, né? A condição intelectual, a condição de compreensão daquele povo, era muito diferente da compreensão do povo de hoje, né? Então nós poderíamos dizer ainda, né, que essa palavra estranha moral, né, ou moral estranha, ela tem alguns itens, né, que são os adjetivos que nós podemos traduzir. Então, esquisito, né, é uma forma esquisita que Jesus usou, né, é uma forma singular, ou seja, ela não é plural, ela tem um foco, né, ela é repreensível, porque muitas pessoas quando ouvem essas mensagens que nós vamos falar daqui a pouquinho, muitas pessoas falam, não, Jesus jamais poderia ter dito uma coisa dessa. Jesus não falou isso, né? Isso é invenção dos homens. Algumas pessoas alegam até, né? Isso aí, a tradução foi mal feita, não é? Isso aí é a interpretação que nós estamos dando. Algumas coisas eu poderia dizer até que é excêntrica, né? Ou seja, que foge dos padrões normais da nossa sabedoria, do nosso conceito, da nossa harmonização como seres responsáveis aqui no planeta. E aí, a outra palavra que poderia ser traduzida também é a questão do desconhecido, né? Então, a estranha moral seria uma coisa desconhecida. Então, a pergunta que nós podemos fazer, né? O que é ser estranho, né? O que é moral? Nós falamos ali atrás, né? Então, a moral é uma palavra do latim, moralis, que está relacionada com os costumes, os hábitos, né? A maneira como as pessoas traduzem as suas vidas, como elas se comportam diante da sociedade. Cada sociedade se comporta de uma maneira. E à medida que essa sociedade ela vai evoluindo, o seu comportamento vai mudando. Então houve um tempo na nossa humanidade que matar era uma coisa simplória, simples, né? Então se matava por matar. Hoje só mata, ou só matam aquelas pessoas que ainda não conseguiram entender esse mecanismo da lei divina, principalmente da lei divina, não conseguiram entender ainda o mecanismo da lei humana, que hoje é muito mais severa com as pessoas do que foi antes. Então, quem assistiu, como nós, na nossa época de juventude, né, a gente gostava dos filmes de cowboy, né, em que se matava, em que tinha os duelos,
A própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, depois em outros livros, do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, fala que o duelo é uma estupidez, né? E é uma estupidez. Quando duas pessoas se prontificam, uma a matar a outra. E muitas vezes o indivíduo, ele sabe que ele pode morrer, né? Ele tem essa compreensão, mas mesmo assim, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, né? Ele enfrenta uma situação dessa. Mais vaidade, mais orgulho, sem necessidade nenhuma. O modo de agir de determinado grupo, né? Que é também a questão das questões morais. Então, nos dias de hoje, as pessoas que estão a favor das guerras, né? Nós acordamos hoje, meus irmãos, com 56 guerras em andamento no mundo. 56 guerras em andamento no mundo. Mas as pessoas só falam de duas, né? Que é da Rússia contra a Ucrânia e lá na Palestina. Ninguém fala mais das outras guerras. Por exemplo, no continente africano. O continente africano hoje tem 18 guerras em andamento. 18 guerras. Mas como é um povo pobre, um povo negro, é um povo que não tem aparentemente nenhuma importância para o mundo, né? Para o comércio, para as grandezas do mundo, então ninguém toma conhecimento, as pessoas não falam. Nenhum noticiário fala, mas fala um monte de bobagem de outras situações. Então, a gente está vendo isso. Então, quando nós temos essa compreensão da moral de Jesus, lembrando para a gente, né, essas regras, a regra do bem proceder, pela qual se distingue o bem e o mal. As guerras não trazem o bem, só trazem o mal. Alguém pode falar assim, eu já ouvi até palestrante espírita dizer que os benefícios que as guerras trouxeram, mas trouxeram muito mais desgraça, muito mais dor, sofrimento, muito mais situações dolorosas. E alguns dos que produziram essas guerras, algumas dessas pessoas que se beneficiaram das guerras, né? Porque sempre tem alguém que se beneficia. Nós falamos do faroeste, né? Então, os índios estavam lá com o arco e flecha. Aí foram lá e venderam rifles para os índios, né? E acabaram incentivando mais ainda as guerras entre os índios e os brancos lá no território americano. Só que os brancos eram em maioria, com muito maior capacidade, acabaram dizimando muitas e muitas tribos indígenas. Aqui no Brasil é uma coisa mais ou menos parecida, né? Então, como é que nós vamos poder entender essa moral? Adiante, nós temos, né? Quem faz tudo tendo em vista o bem de todos, se conduz bem, e assim está conforme a lei de Deus. Isso está na pergunta, na questão 629 do Livro dos Espíritos. Ou seja, todos nós, pelo bem proceder, pela nossa consciência, devemos fazer tudo em vista do bem. Porque aí nós estaremos nos conduzindo de acordo com o bem que Jesus pregou e ensinou para cada um de nós. Então vejamos aqui, meus irmãos, algumas chamadas passagens estranhas do Evangelho de Jesus. A primeira delas fala com relação a odiar pai e mãe. Sendo que no Velho Testamento, nós vamos encontrar lá honrar pai e mãe. Como é que Jesus vai dizer agora odiar pai e mãe? Né? Aquele que quer crescer, aquele que quer evoluir, aquele que quer, para seguir Jesus, deveria odiar pai e mãe. Aí vem o primeiro problema. Odiar, de acordo com os textos da época e de acordo com a linguagem da época, o idioma da época, odiar não significa desenvolver o ódio, né? Mas é amar menos, é dar menos importância, certo?
Então, vai uma grande distância entre demandar ódio, né? Como a gente tem visto no dia de hoje, né? Uma grande quantidade de pessoas aí que tem um prazer tremendo de espumar pelos cantos da boca, né? Os olhos ficarem inflamados, né? As mãos, os dedos crispados de tanto ódio. Lamentavelmente, é uma situação. Mas a palavra odiar da época era simplesmente amar menos, dar menos importância. Então Jesus diz, né, que ele deve amar menos seus pais e amar mais Jesus. Porque os nossos pais aqui na Terra, meu irmão, são passageiros. Daqui a pouco eles vão desencarnar. E a grande maioria das pessoas que já perderam seus pais, vocês podem comprovar. Tem gente que nem se lembra mais do seu pai e da sua mãe. A não ser nas épocas especiais, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. Não é? As pessoas, muita gente não se lembra mais. Não tem mais aquela preocupação, sabe? Aquele amor, aquele carinho, aquela coisa toda. Porque muitas vezes os nossos pais estão colocados na nossa existência apenas para nos dar a vida e para nos trazer nas nossas provações e nos encaminhar no nosso primeiro momento, né? Como não é como os animais, que depois de uma determinada época os pais abandonam os seus filhos. Os pais terrenos não fazem isso. Nós cortamos o cordão umbilical, mas permanecemos com os nossos cordões espirituais, emocionais, vigentes. Não é verdade? É assim que acontece. Então, esse odiar pai e mãe, Jesus jamais poderia dizer que para orientar, né, para que a pessoa odiasse pai e mãe, nas palavras de hoje, mas para as palavras daquela época, odiar significa amar menos. Outro item, abandonar pai, mãe e filhos. Nós vamos encontrar uma passagem muito bonita lá no Evangelho, quando aquele jovem chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus vai e fala para ele: conheceis os mandamentos, né? E aí o rapaz cita os mandamentos. E aí o rapaz vai e fala, Jesus fala para ele: então vá, vende tudo que tens, dá para os pobres, depois vem e siga. Aí o rapaz falou assim: mas permita que eu primeiro vá enterrar meus pais, né? Porque se enterrar o pai não significa que o pai já está morto, mas não, vai acompanhá-lo até a morte. Muitas e muitas pessoas fazem isso até nos dias de hoje. Eu conheço algumas pessoas que se dedicaram aos seus pais a ponto de não se casarem, a ponto de não ter outra família, e só passarem a ter uma outra família depois da morte dos seus pais, né? De vivenciar essa experiência. Ou seja, faz parte, então, do nosso crescimento espiritual e ter esse amor pelos pais. Mas algumas pessoas, para quem Jesus estava falando, talvez não tivesse esse tempo todo. Quantos filhos estão indo na frente dos seus pais? Quantos filhos estão desencarnando antes dos pais? Quando, pela lei natural, deveria ser o oposto. Os pais irem primeiro, para depois irem os filhos. Não é? Então, abandonar pai, mãe e filhos para seguir Jesus é uma escolha que nós podemos fazer. Porque é por uma boa causa, é por uma necessidade. Muitas vezes nós abandonamos pai, mãe, filhos, né? Esposa e tal, para a gente trabalhar em outro estado, em outra cidade, em outro país. Muitas vezes nós ficamos anos sem ter esse contato, né? Sem ter essa ligação, mas por uma necessidade, por uma boa causa. Agora, a causa de acompanhar Jesus, essa é a suprema. Essa é a mais importante de todas. E nós seremos muito mais bem aquinhoados pelas bênçãos, com as bênçãos dos céus, se nós conseguirmos fazer isso. Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Foi Jesus que falou para o jovem, né? Fica tranquilo, né? Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo, meu irmão, mas elas já estão mortas para a vida. Não é?
Ela não se preocupa mais com nada, a não ser cumprir as rotinas de sempre. Acordar de manhã, tomar café, almoçar, jantar, né? E não tem nenhum outro compromisso, não tem nenhuma outra preocupação, a não ser cumprir com essas observações. Então, são pessoas que já morreram para a vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece pelo menos uma pessoa que já morreu para a vida. Ela não tem outra preocupação a não ser cumprir aquela. E aí, aquele grande cantor, sentado, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Quantas pessoas a gente conhece que está nesse quadro, né? Esperando a morte chegar, porque ele não tem espera, não tem nenhuma outra esperança da vida mais. Adiante. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, que pregou o amor, que pregou a solidariedade, que pregou a temperança, que pregou a paciência, Jesus falaria uma coisa dessa? Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus jamais poderia falar uma coisa dessa, a não ser numa interpretação nova, mostrando para nós que pela palavra dele, pelos conhecimentos que ele estava trazendo, ele ia fazer muita mudança nas relações com as pessoas. Então, quantas pessoas hoje estão separadas pela religião? Quantas pessoas estão separadas pela política? Né? Quantas famílias a gente conhece que não tem mais um intercâmbio entre eles, simplesmente porque alguma coisa aconteceu e tirou a paz dessas criaturas, tirou a vida em conjunto, né? A vida em comunidade dessas pessoas. É uma realidade que nós estamos vivendo. Adiante ainda, né? Jesus fala mais pesado, né? Vim lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Quer dizer, Jesus estava inflamado mesmo, né? Ele veio trazer fogo à terra. Ou seja, para fazer com que as pessoas avancem, para as pessoas saiam do lugar, para que as pessoas sigam o seu crescimento espiritual, desenvolvam. Então esse fogo à terra é o fogo do conhecimento, é o fogo do desejo de crescer, é o fogo de mudar de vida, porque André Luiz, em pelo menos 3 dos seus livros, ele nos alerta que algumas pessoas, meus irmãos, levam 10 reencarnações para mudar um único defeito na sua existência. Um único defeito de caráter dessas pessoas. 10 reencarnações, calcula bem. E muitas vezes, também André Luiz deixa bem claro para a gente que um átimo, né, um segundo de desespero da nossa vida, né, de falta de cuidado, de falta de atenção, de falta de amor, nós podemos gerar dezenas de anos, centenas de anos, séculos e milênios de dor e sofrimento, até que a gente restaure, até que a gente recupere tudo isso aí e volte para o caminho do bem. Então é doloroso isso, mas Jesus vem falar isso para a gente, ele vem lançar fogo à terra, ou seja, para que a gente se apresse, né? Calcule bem, se nós tivéssemos um maçarico nas nossas costas, nós não iríamos correr, nós não iríamos avançar, nós não iríamos, né, sair em debandada mais rapidamente. É isso que nós estamos precisando fazer. Aqui mais adiante, meus irmãos, fala de Jesus, né, ensinando por parábola. É uma técnica que Jesus adquiriu, porque não tinha como ele falar determinadas coisas para as pessoas. Então ele contava as parábolas. Então quando Jesus estava falando para os agricultores, ele falava, um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu em terra boa, uma parte da semente caiu no meio das pedras, outra caiu na beira da estrada, né? E vieram os pássaros e comeram. Ou veio o sol e torrificou, né? Ou seja, coisas dentro da parábola que aquele povo entendia, porque aquelas pessoas sabiam, entendiam de agricultura, então sabiam o valor da semente e como que era difícil cuidar das sementes. Então Jesus usava uma parábola.
Da mesma maneira que Jesus falou por parábola em outras situações. Quando ele fala, por exemplo, a parábola do bom samaritano, um caminho de Jerusalém para Jericó, que é uma descida em direção ao Mar Vermelho, é uma distância curta, são caminhos curtos. No entanto, Jesus mostra os perigos do caminho, Jesus mostra as dificuldades, o caminho estreito ali, pelo qual teria que passar, e onde estavam escondidos os ladrões, que tomaram aquele homem, bateram nele, massacraram, roubaram tudo, deixaram ele à morte. Aí vem o sacerdote, que deveria ter a preocupação de cuidar. O sacerdote passou direto. Veio o levita, que era o homem das leis, passou direto. Mas veio o samaritano, porque o samaritano, naquela época, eram as pessoas desprezíveis. Os samaritanos eram criaturas execradas da sociedade, porque eram oriundas de um povo que foi proclamado como sendo pecaminoso. Então não era nem possível pegar, tocar, conversar com eles. Por isso que Jesus foi advertido, né? Porque ele foi beber a água dada por quem? Por uma samaritana. Então Jesus foi massacrado também por causa disso. Então, falar por parábola, meus irmãos, é um negócio bem interessante, importante, né? Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Esse é um ponto importantíssimo para a gente poder compreender melhor, né? Então, você tem que falar para as pessoas da maneira. Se você vai falar para uma criança um determinado assunto, você fala com palavras que as crianças entendam, né? Outro item que eu acho muito importante aqui, meus irmãos: o que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Olha Jesus falando, que para uma criança, você não dá arroz, feijão, não é? Você não dá pedaço de carne, você dá um leite. Mais adiante você vai dar um mingau, mais adiante você vai alimentá-lo com coisas que vão se solidificando, até o ponto que ela chega de comer uma comida sólida. Vamos entender que as coisas mais fáceis, então, determinados itens do Evangelho de Jesus são mais fáceis de ser absorvidos. Então, como o leite. Mais adiante, Jesus pega um pouquinho mais pesado. Aí já seria aquelas primeiras comidas sólidas, né? O caldinho de feijão que as nossas mães nos deram, né? E que nós tivemos a oportunidade de passar para os nossos filhos. Agora nós já estamos no churrasco, né? Alguns de nós temos o privilégio ainda de comer um mocotó, né? Uma buchada, não é verdade? Não é verdade isso? Então, agora já estamos nesse quadro. Então é necessário que nós tenhamos também a compreensão dos malefícios dessas comidas mais sólidas que nós estamos nos alimentando. E o Evangelho de Jesus, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, tem determinadas situações que ele é bastante pesado, que a gente não consegue digerir, que a gente leva tempo para fazer isso. Porque o Evangelho de Jesus não é só teoria, ele vem acompanhado da necessidade da prática. É por isso que nós costumamos falar, né? Nós conhecemos já tudo, já sabemos tudo que nós precisamos fazer. Agora é praticar, agora é fazer. E aí Jesus também nos dá as orientações de como fazer isso. Quando ele fala da separação do joio do trigo. Então, na separação do joio do trigo, meu irmão, o que nós estamos vendo? Como é que nós podemos reconhecer? Jesus diz assim, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E lá no texto, ele fala, né? Quando tive sede, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Estive doente, foste me visitar. Estive preso e foste me levar ao consolo. Então são essas observações que a gente precisa aplicar agora. Todo o restante
E muitas vezes nem necessidade de a gente ter muita mais teoria, não. É só praticar agora, meu irmão. Mas isso é difícil, isso é complicado. Ninguém quer deixar o conforto da sua casa, né? Deixar o último capítulo da novela para fazer alguma coisa do bem. Ninguém quer perder tempo em parar um pouco para conversar com as pessoas que estão nas ruas. Ninguém quer parar para atender uma pessoa que bate a sua porta, né? Para pedir, para solicitar algum alimento, alguma coisa. A grande maioria de nós não queremos nem participar das campanhas, né? Já estamos cansados disso, né? E tal. E porque algumas pessoas fizeram errado, algumas pessoas fizeram umas lambanças, muitas vezes nós, não, eu não vou colaborar porque vai acontecer isso, acontecer aquilo. Nem sempre acontece. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Nós espíritas, meus irmãos, será que nós não estamos vivendo esses tempos e os nossos padrões mundanos? Envolvidos muitas vezes na questão das invejas, muitas vezes nas questões do desejo de querer um pouco mais, né? Quantos de nós não estamos num processo de discórdia, porque nós queremos que faça prevalecer o nosso pensamento, a nossa vontade? Essas questões políticas do dia de hoje, nós dissemos, né? Quantas famílias estão divididas nesse momento? Aí tem gente que fala assim, mas como é que vai durar isso? Vai durar muito tempo, porque nós somos muito cabeça dura, meu irmão. Nós, quando muitas vezes colocamos uma coisa na cabeça, e principalmente quando ela é nociva, quando ela é contrária ao Evangelho de Jesus, ela permanece, ela tem mais força. Pode observar. Tudo aquilo que é contrário à lei do bem, à lei do amor, e que fica impregnado das pessoas, elas se tornam muito mais violentas por causa disso. Elas são capazes de fazer coisas terríveis, mas porque elas se sentem bem com isso. Então, a questão da discórdia que nós estamos vivendo no mundo de hoje, meu irmão, vai permanecer ainda por mais algum tempo, até que a gente consiga acordar, né? Até que a gente consiga despertar. Vamos lá. Para interpretar com segurança um trecho da Escritura, é mistério, ou seja, é necessário. Aí nós vamos colocar aqui alguns itens bem importantes. Porque nós precisamos interpretar a palavra do nosso irmão, interpretar o pensamento dos nossos irmãos, interpretar um livro que a gente está lendo. Atualmente, tem uma grande quantidade de livros ditos espíritas que são as grandes porcarias de conteúdo evangélico, não tem nada. Ou se tem muito pouco e muitas vezes está entranhado num monte de bobagem, um monte de besteira. Porque as pessoas olham e falam assim, psicografado por fulano e tal, pelo espírito tal. A gente sabe a grandeza desse espírito? Muitas vezes é um espírito tão terra a terra quanto nós, tão ignorante quanto nós, tão atrasado quanto nós, mas que se mete a transmitir alguma mensagem. E muitas dessas pessoas acabam, pela vaidade dela, pelo egoísmo dela, pelo orgulho dela, né, mandando publicar. E as pessoas compram, e as pessoas leem, certo? Como nós temos um volume enorme de material, cada um mais maravilhoso que o outro, para nós podermos estudar. Então, é necessário, para a gente interpretar com segurança, alguns itens. Primeiro, isenção de preconceito. O que significa preconceito? Significa temos um conceito, ou seja, temos uma ideia, temos alguma coisa que possa fazer mudar a nossa maneira de pensar com relação àquilo. Então, a grande maioria de nós, meus irmãos, quando nós já temos um conceito, a gente não muda. Né? Pode observar. A grande maioria das pessoas que já tem um certo conceito, ela não muda.
ela morre, né? Mas não dá um braço a torcer, porque muitas vezes essa mudança significa o quê? Significa fraqueza, né? E as pessoas não querem se mostrar diante dos outros com fraqueza. Então, por isso os preconceitos. E os preconceitos, meus irmãos, eles estão em todo lugar, em todas as condições, em toda hora. Né? Toda hora alguém é vítima de um preconceito. Toda hora. A mulher, pelo simples fato de ser mulher, já sofre preconceito. O negro, pelo simples fato da cor da sua pele, já sofre preconceitos. O pobre, pelo simples fato de ser pobre, está passando pela provação da miséria, já tem as pessoas que têm preconceito com relação a eles. Né? Mas é interessante que ninguém tem preconceito com relação aos chamados grandes homens, que muitas vezes são ladrões, salafrários, né? São criaturas miseráveis aos olhos de Deus. Mas ninguém tem preconceito com relação a eles. Muitas vezes vangloriam essas pessoas, muitas vezes valorizam essas pessoas. Pode observar, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá que eu acho muito interessante. Tem pessoas que se orgulham de ter um antepassado que foi um vilão, mas não se orgulha de ter um antepassado que foi um trabalhador. É lógico isso. Quem não gostaria de ter um antepassado conde, visconde, rei, príncipe, né? Mas quando se fala que foi um colono, que foi um trabalhador rural, as pessoas ficam com seus preconceitos. Esse é o primeiro ponto. Mente livre, não subordinada a dogmas. Primeiro tem que entender o que significa dogma. Dogma significa alguma coisa que não pode ser mudada. É uma coisa que foi implantada e tem que ser daquela maneira. Então, por exemplo, na Igreja Católica tem o dogma da Virgem Maria, né? É um dogma. Mas eles não aceitam de maneira nenhuma o fato histórico de que Maria, depois de Jesus, ela teve outros filhos. A ciência, né, já comprovou isso. A história já comprovou isso. Mas as pessoas não aceitam. Então é um dogma. Então, até Kardec usou essa questão do dogma, quando ele fala da reencarnação. A reencarnação é um dogma, porque você não pode mudar. Nós não podemos mudar essa questão da reencarnação. É uma lei divina, é uma necessidade que nós temos que passar, é uma necessidade para o nosso crescimento. Quem quiser mais detalhes, pega lá perguntas 136, 137, que fala, 132 que fala da reencarnação, e depois da 166, 167, 168, 169 e até a 170, que fala desse processo da reencarnação até a 170, quando fala quando nós não tivermos mais necessidade de passar por nenhuma reencarnação, o que a gente vai se transformar? Em espírito puro, não é? Então, são algumas situações que nós estamos passando. Outro item, inteligência humilde, para entender o que realmente está escrito, e não querer impor ao escrito o que se tem em mente. É interessante, tem determinadas pessoas que pegam o texto bíblico e ela lê da maneira dela, e ela interpreta da maneira dela, e ela não quer aceitar. Querem ver um exemplo? Jamais Jesus teria dito: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus jamais falaria uma coisa dessa. Primeiro porque Jesus reconhece a necessidade do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. E o nosso progresso se faz através de reencarnações e a nossa responsabilização. E nós, o próprio Jesus disse isso, que nós não sairemos da terra enquanto não tivermos pago o último centil. Então o que Jesus disse na realidade foi: te digo hoje que um dia estarás comigo no reino dos céus. Não é mais lógico? Não é mais objetivo? Não é mais claro? Mas tem gente que se apega a isso aí e não muda, né? Não quer mudar. A gente precisava ter mais tempo para a gente
falar um pouco mais sobre isso aí. Outro item, raciocínio perquiridor e sagaz. Uma das coisas mais terríveis que tem, quando a gente conversa com alguém, que a gente quer explicar, mas as pessoas ficam caladas, ficam mudas. Quando alguém está se mostrando que sabe determinadas coisas, eu sou um perguntador, eu sou um perquiridor. E algumas vezes as pessoas ficam até um pouco sem jeito, porque eu faço perguntas mesmo. Há uma necessidade da gente fazer isso. E eu não me incomodo quando as pessoas fazem perguntas para mim. Então, e você tem que ser sagaz, significa que você tem que ser safo, né? Você tem que saber lidar com todas as perguntas, encaminhar, ter aquele pensamento socrático, né? É tão importante para a gente poder entender isso aí. Outro item, é necessário que nós tenhamos uma cultura ampla e polimorfa. Significa que nós temos que, mesmo que a gente conheça um pouquinho de cada coisa, eu chamo isso de conhecimento linear. Um pouquinho de cada assunto, um pouquinho de conhecimento da filosofia, um pouco da ciência, um pouco de tudo, né? Há necessidade de fazer isso. Agora, tem pessoas que querem também se aprofundar em determinada coisa, né? Ela quer se tornar especialista. Então ela fica especialista no assunto, né? E fica ignorante de todas as outras. E para o nosso mundo de hoje, meus irmãos, é necessário que você tenha um conhecimento pelo menos linear, um pouquinho de cada coisa. Um pouco de ciência, um pouco de moral, um pouco de filosofia, para você poder conviver nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Então, ninguém aqui precisa se aprofundar em determinados pontos. Essa palavrinha polimorfa, né? Significa que você tem que ter as várias maneiras, as várias formas, né? Poli significa muitas, né? As muitas formas que você tem para interpretar determinadas coisas. Então, por exemplo, morte é um termo que assusta muita gente. Mas para nós espíritas não, porque todos nós nascemos, crescemos, nos educamos e vamos morrer. Então a gente tem que fazer uma aceitação disso aí, como sendo algo que vai, de qualquer maneira, querendo ou não, vai acontecer conosco. Então quando a gente tem essa cultura ampla desse fato aí, e que a morte não existe, e que a morte vai ser somente do nosso corpo físico, e que nós vamos continuar existindo depois da morte do nosso corpo, então pronto, tranquilo, para que ficarmos, né, cheios de problemas? Outro item, coração desprendido e unido a Deus. Coração desprendido e unido a Deus. Ou seja, esse coração desprendido das coisas materiais, né? O famoso desapego que nós estamos precisando fazer. Nos desapegarmos das coisas, nos desapegarmos dos hábitos, dos conceitos, né? Da maneira que nós estamos para entender esse mundo. Caminhando aqui para o encerramento, meus irmãos. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha bem, Jesus reafirmando, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 37. Reafirmando que nós temos que amar muito, 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 muito mesmo a Deus e a Jesus. Porque Jesus é o caminho. Jesus tem e trouxe para nós a verdade. E Jesus é que vai nos dar a vida. Essa vida espiritual, essa vida de aventura, né? No mundo maior, o nosso progresso. Esse progresso, meus irmãos, é nosso, é individual. Nós não podemos progredir pelos outros. Mesmo que eu quisesse, eu não teria a mínima chance de passar por Marcelo ou para o seu Luiz, né? Um pouco de progresso que eu já adquiri. Cada um deles vai ter que adquirir o seu, né? O Sérgio, a mesma coisa. A Angélica, a mesma situação, né? A Laurete, o Luiz, vocês, todos nós vamos ter que passar por isso. E os caminhos são os mesmos. As nossas provações são as mesmas. A nossa quantidade de sofrimento, de angústia, de alegria, de miséria,
de felicidade ou de dor é a mesma para cada um de nós. Só que cada um de nós interpreta de uma maneira. Tem pessoas que têm um sofrimento terrível, atroz, né? Se debulha em lágrimas por uma determinada coisa, e outra pessoa leva numa boa, numa tranquilidade. Ainda, né? Dentro desse contexto, aí Jesus estava, grande multidão seguia Jesus, e voltando-se a ele, disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, aí as pessoas, então eu não vou seguir esse cara, né? Como é que eu vou poder odiar meu pai e minha mãe? Aí novamente a gente volta naquela palavrinha, odiar significa amar menos. Nós temos que ter uma dedicação maior a Jesus e a Deus. Então a cena narrada é precedida por outra. Jesus aceitou um convite para jantar na casa de uns chefes dos fariseus, e nessa ocasião proferiu um ensinamento duro de se ouvir. Realmente é duro, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não é digno de mim. É difícil as pessoas entenderem isso. Mas nós precisamos começar, né? Outro isso, meus irmãos, a questão de família e comunidade, né? A maioria dos seres humanos desse orbe, ainda são muito apegados a antigos hábitos, valores, paixões materiais e exterioridades. Valorizam signos de prestígio e lutam por alcançar ao invés de combater privilégios. Né? Vamos pegar aqui um exemplo, que tem gente que poderia falar o contrário, né? Mas nós estamos atravessando um momento, quando a gente fala da distribuição de renda no país, né, para as pessoas, porque tivemos um momento aí, meus irmãos, que milhões de pessoas estavam passando fome, né? E milhões de pessoas saíram do mapa da fome. Nós deveríamos nos orgulhar como cidadãos, né? Nós deveríamos nos orgulhar disso. Mas tem gente que é contra. Tem gente que quer que aquelas pessoas morram de fome, né? Que percam suas existências, né? Com a fome. A questão da guerra. Aprendemos com Gandhi que nós não devemos ser contra a guerra, que nós temos que ser a favor da paz. Ou seja, jogarmos a nossa energia no campo da produção da paz. E não para tentar extinguir a guerra, porque a guerra está no interior de cada um. Quanto mais esse sentimento de guerra que nós trazemos dentro de nós, que mostra a nossa inferioridade, é isso que nós estamos traduzindo no mundo. Então, o nosso pensamento, muitos de nós estamos atuando na Palestina, muitos de nós estamos atuando lá na Rússia, na Ucrânia, com o nosso pensamento. E muitas vezes nós não sabemos. Então nós precisamos mudar isso. Valorizam o signo de prestígio. Ter um carro novo, ter uma casa nova, ter uma casa de praia, ter uma casa em Miami, né? Um apartamento em Miami, ter uma mansão, né? É isso, as pessoas valorizam isso. Só que isso vai ficar aqui, gente. Nós não vamos levar nada. Nós temos que valorizar as coisas que nós vamos carregar quando nós aqui sairmos. Né? É isso que as pessoas precisam entender. E combater os privilégios. Porque somos todos filhos de Deus. E nós deveríamos ser dignos de tudo aquilo que Deus oferece para nós. Ser discípulo é adotar como família a humanidade, desenvolvendo o amor, o respeito e o auxílio ao próximo incondicionalmente. Mas tem gente que... nós temos um grande companheiro, Silvena Mascarenhas, que foi presidente do Estudando Bernardo, né? Ele falava que o bolso do espírita tem escorpião. Ele tem dificuldade de enfiar a mão no bolso para tirar uma ajuda. Não é? É uma realidade. E aqui, para a gente encerrar, meu irmão, seguir Jesus. É viver um clima novo na relação com as pessoas, com as coisas e consigo mesmo. Viver, seguir Jesus é isso aí. É entender que o novo, o diferente, o estranho, sempre vai provocar reações, pois ativam instintos primitivos de medo e de autodefesa.
né? Tem gente que tem um pavor tremendo quando vê uma pessoa doente, uma pessoa deformada. Tem gente que tem uma preocupação muito grande em se desviar daquelas pessoas que, muitas vezes, nós estamos aí vendo na rua, que estão passando fome e que vêm, muitas vezes, na nossa direção pedindo uma ajuda, né? Eu assisto isso praticamente todos os dias, né? Tem gente que tem preocupação de fechar o vidro do carro, né? Em trancar as portas. É interessante que essas pessoas, muitas vezes, elas vão encontrar na frente alguém que se coaduna com o pensamento delas e, muitas vezes, bem vestido, de paletó e gravata, vai arrancar tudo dela. Vai tirar, talvez, até a sua própria vida. É uma realidade. A gente tem que pensar nisso. E para seguir Jesus, você tem que fazer o contrário. Você tem que buscar, normalmente, aquelas pessoas que mais necessitam, mais precisam. É compreender que todos estamos evoluindo e ninguém está na posse plena das verdades espirituais. Somos todos aprendizes. Na doutrina espírita, somos todos aprendizes. Nós que estamos aqui na frente, não temos nada de especial, não, né? Aliás, nós temos mais responsabilidades ainda, porque nós estamos transmitindo um saber que não é nosso, né? Eu tenho um amigo que fala, né? Eu sou um papagaio do espiritismo, porque eu absorvo aqui, aprendo e transmito ali na frente. A espada é símbolo de luta interna pela superação dos vícios e ilusões. Esse homem encarquilhado, velho, que nós trazemos dentro de nós, né? Cheio de vícios, cheio de ataques, né? Que nos acompanha há milênios. Nós precisamos libertar dele. Então, que a espada seja esse símbolo de luta interna e não externa. O fogo é símbolo de purificação, que, eliminando as impurezas, revela o que tem de valor. Então, esse fogo que Jesus veio trazer, né? Ele seja para isso, para a purificação das nossas almas, né? Que tenhamos todos uma boa noite e que Jesus possa nos abençoar a todos. Muito obrigado pela atenção. E desculpa ter passado uns minutinhos aí, mas acho que valeu a pena, né? Obrigado, fique com Deus. Agradecemos o Carlão, né, pelo aprendizado desse capítulo, que é bem interessante, né? Esse capítulo é muito bom, que se a gente interpretar ao pé da letra, a gente acaba falando de Jesus aceitava espada e assim outras coisas, né? É um capítulo bem interessante. Carlão volta daqui a 2 semanas, tá, gente? Carlão ele vai fazer a palestra no feriado, dia 2 de novembro, sobre finados. Então ele vai falar sobre o luto e a saudade na visão espírita. Uma palestra que já tem pronta e vale muito a pena estarmos juntos, né? A palestra de domingo vai ser a cargo do nosso amigo Robinson, que ele vai falar sobre o tema Trabalhadores da Última Hora. Lembrando de que nós temos a campanha do Natal, que nós já estamos executando. Já deixei uma listinha ali perto da quem está quando assina, né? Tem uma listinha dos itens que nós vamos colocar, atualizar, sempre atualizando do que falta. E eu vou aproveitar também para sempre falar assim, está faltando muito isso, né? Por enquanto a gente, por exemplo, está recebendo, não tem quase nada ainda de farinha de mandioca. Nós temos pouca farinha. Então, quem puder fazer uma campanha, chamar o pessoal para trazer a farinha de mandioca, já aí é um ingrediente aí que nós estamos precisando para fechar as nossas cestas básicas. Lembrando que a entrega das cestas, nós vamos precisar tudo até a 2ª semana de dezembro. Então, a gente está recebendo tudo isso. As cartinhas também já estamos divulgando. Quem desejar, só entrar em contato com a gente, que a gente também devolve depois os itens que precisa para justamente auxiliar na carta de Natal, né? Então, o Natal já está aí, né? Então, gente, precisamos justamente ali correr para fechar todos os itens para entregar para o pessoal, para as famílias do Parque Maíra. Nós temos também 2 avisos do movimento espírita. Um deles vai ter uma capacitação para expositores no dia 23 de novembro, lá no Ano Bom, ali no Barra Mansa, né? Associação Espírita de Bezerra de Menezes, pela manhã.
Tem um link, né, para você fazer a inscrição. Quem desejar, quem quer fortalecer também a oratória, ou então quer aprender um pouco sobre a oratória, é um momento bem interessante para que a gente possa participar, tá? Os links estão nas nossas redes sociais e quem está aqui, quem desejar, eu posso passar para vocês em seguida também. O outro evento que está sendo realizado pelo Movimento Espírita é no dia 29 de novembro, haverá um jantar dançante do 36º CEU. Haverá música ao vivo e tem 2 cardápios desse jantar. Um é lombo e o outro para vegetariano é estrogonofe de palmito. Então, convites já estão à venda aqui na secretaria. O valor é de R$ 35. Haverá música ao vivo, né? Então vai ter sobremesas, vai ter refrigerantes, não será vendido bebida alcoólica, mas o evento vai ser um clube comercial, né? Um clube grande e toda a verba, toda a renda desse evento, né, vai para o próprio movimento espírita. Então, vale a pena ajudar, participar desse evento. Quem puder colaborar também, só entrar em contato com a gente, tá? Então, R$ 35 está na secretaria. É preciso marcar, tá, gente? Qual é o cardápio que vocês vão escolher? Se é o cardápio da carne, né, do lombo, ou se é o cardápio vegetariano, tá? Para que possa ter feito esse controle lá para a organização do evento, tá bom? Então vamos orar, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais da semente desse Evangelho, para que a gente possa levar para a colheita em nosso seio familiar, no seio íntimo e na sociedade. Que possamos envolver o amparo e proteção a todos os trabalhadores, colaboradores, frequentadores e voluntários dessa instituição, que há 74 anos ergue em seu pilar a fonte do Evangelho de Jesus, a divulgação da doutrina espírita, para que a gente possa também levar para a comunidade do Eucaliptal, para a nossa cidade de Volta Redonda, para levar para o estado do Rio, para levar ao Brasil e ao mundo a proposta de semeadora desse Evangelho, para que a gente possa difundir os corações daqueles que necessitam de beber dessa fonte, ou aprimorar os seus conhecimentos para seguir em frente e colaborar com esse planeta em transição. Mais uma vez agradecemos a todas as oportunidades que nos destes e que possamos voltar nos nossos próximos compromissos com essa instituição para dar prosseguimento na transformação desse homem novo. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.